Muito bem, então eu gostaria de fazer uma pequena postagem comentando uma publicação que eu estou vendo nas redes sociais. Eu vi ela no Instagram, no Facebook, algumas variações. É uma frase, uma curta frase. Eu quero ler ela com vocês e aí vamos falar um pouquinho a respeito. Deixa eu colocar ela aí na tela para vocês acompanharem. Então, alguns crentes de hoje teriam falado para Davi orar por Golias, ao invés de enfrentá-lo. Os mesmos acreditam que seguir Jesus é ser trouxa de todo mundo. Olha que frase interessante, né? Alguns crentes teriam falado hoje para Davi orar por Golias ao invés de enfrentá-lo. E aí, a conclusão desse comportamento é dizer que estes cristãos acreditam que ser cristão é ser trouxa de todo mundo. Pois bem, existe uma coisa chamada falsa equivalência. Não tem absolutamente nada a ver, né, o relato dos acontecimentos do embate entre Davi e Golias com a realidade neotestamentária e a realidade do Evangelho. Primeiro, nós temos que entender o contexto histórico. Nós estamos falando de um conflito numa época em que haviam conflitos reais, conflitos bélicos, por assim dizer, né? Guerras por território. E é isso que está acontecendo no Antigo Testamento. E a história de Israel é marcada justamente por isso, né? Desde a formação da nação de Israel, antes da monarquia, aquela realidade, naquela época, era mais ou menos assim: brigas por território, brigas por locais, para poder viver e sobreviver. O povo de Israel, antes de se tornar povo de Israel, era um povo nômade, que vivia peregrinando de ponto em ponto, né? Quando os recursos se esgotavam, eles partiam para uma outra terra. O próprio chamado de Abraão, né, ele acontece na sua peregrinação com base nesses eventos. Naquela época, se disputava a terra por causa de um poço, né, onde havia água, né, se havia brigas, né, e conflitos por causa disso. Então, aquela realidade era assim. Agora, não tem nada a ver com a realidade neotestamentária e não tem nada a ver, muito menos ainda, com a nossa realidade atual. Afinal de contas, fazer uma correlação entre os dois e usar isso como exemplo seria, em outra partida, defender então que nós podemos assassinar os nossos inimigos, porque foi o que Davi fez, né? Então, o cristão que não é trouxa dos outros, se há um conflito real, ele vai partir para a agressão e vai assassinar o seu inimigo. E aí ele estaria sendo bíblico, né? Seguiria o exemplo bíblico do Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Então olha como as coisas, por mais que aparentemente façam sentido, elas não têm o menor sentido. Por quê? Porque não é o que os cristãos diriam, mas o que a Bíblia diz. A gente não segue o que os cristãos diriam. Claro que a gente, como eu tenho aqui muitos livros de teologia sistemática, a gente vê o que outros cristãos falaram acerca das Escrituras, mas o nosso ponto de partida não é o que os outros dizem, e sim o que a Bíblia diz. A gente procura, né, comentários de pessoas que foram referências de grandes homens de Deus usados por Deus durante a história. Para quê? Para interpretar as Escrituras e ensiná-las. E é isso que nós temos na literatura. Agora, o que nós nos baseamos não é o que os crentes dizem, e sim o que a Bíblia diz, porque nós defendemos o sola escritura, né, a suficiência das Escrituras. E quando se trata de submeter uma frase dessas com o que a Bíblia diz, a gente encontra o texto do Novo Testamento, das palavras de Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha. Não tem como fugir desse texto. E o texto diz, capítulo de número 4, ou melhor, capítulo de número 5 de Mateus, né, no versículo que diz assim, onde está? Versículo 38 do capítulo de número 5 em diante diz: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ainda que tem outras pessoas dizendo que isso aqui não é literal, que ele está falando sobre lugar de honra, sobre a pessoa ser humilhado publicamente. O que eu discordo, eu digo que isso aqui é literal mesmo. Ele está falando sobre uma violência, a pessoa ferir o rosto da outra pessoa, tá? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele
Duas. No versículo 43, ainda no mesmo assunto, ele diz: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque fez que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, o que Cristo vem ensinar? E o que é ser um cristão genuíno? Não é ser trouxa dos outros, mas entender que não cabe a nós a vingança e não cabe a nós a retribuição do mal sobre o mal que nós recebemos. Este aqui é o padrão bíblico para o cristão. Agora, antigamente não era assim. Porque o que Jesus faz no Sermão da Montanha constantemente? Uma contraposição entre o que era ensinado no Antigo Testamento e qual era o entendimento acerca da lei. A lei era do olho por olho e dente por dente. Era da vingança, da retribuição justa, né? Da retribuição proporcional à agressão recebida. Então, se alguém te agredia, você agredia de volta. Essa era o entendimento do Antigo Testamento. Tanto é que havia pena capital e havia justificativa para a pena capital. Agora, um Novo Testamento, Cristo vem trazer uma nova ética, a ética do reino dos céus, daqueles que querem, como diz o texto, no versículo 45, para que sejais filho do Pai que estás nos céus. Ou seja, os filhos de Deus não funcionam da forma como funcionava a mentalidade judaica do Antigo Testamento. Cristo veio trazer uma nova visão. Ah, mas ninguém faz isso. Mas o fato de ninguém cumprir com as exigências de Cristo não faz com que as exigências sejam desnecessárias ou deixem de existir. Né? Porque eu via pessoas se defendendo, né, que postaram essa frase dizendo: ah, mas agora então todo mundo oferece oferece a outra face, todo mundo, né, faz conforme deve fazer. Olha, ainda que ninguém faça, a forma correta continua sendo a forma correta, independentemente das pessoas fazerem ou não fazerem. Por quê? Porque nós não nos baseamos na forma como nós reagimos acerca das Escrituras. Nós nos baseamos conforme as Escrituras por si só exigem. Então, se nós não conseguimos nos adequar às exigências feitas por Cristo, o problema não está nas exigências, o problema está em nós. E essa nossa percepção de que fazer desta forma é ser um trouxa, talvez seja um dos justificadores para nós não conseguir e não nos esforçarmos para viver conforme Cristo exigiu que os cristãos deveriam viver. Então essa frase, ela é absolutamente errada, equivocada, ela é tola e ela por si só é contrária às Escrituras. Então não tem nada a ver com a realidade do Novo Testamento e a realidade dos cristãos, né? Nós não podemos advogar a causa de que para você não ser trouxa, você tem que, né, se vingar, você tem que revidar, você tem que ser agressivo, você tem que ser combatente. Isso também, em certo ponto, é uma questão de incredulidade. Né? Porque a gente sabe que quando nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias forças e a nossa própria mão, a gente está sendo incrédulo. A gente não crê que Deus ele está vendo essas coisas, a gente não crê que Deus vai galardoar as pessoas que agirem de forma como a Escritura está dizendo, que não é ser trouxa. Né? A gente não crê de fato que a Bíblia é verdadeira, é real. Né? É como você dizer assim, olha, Deus não vai se meter nesse assunto, Deus não tem nada para fazer em relação a isso, então eu vou ter que fazer. Né? Não dá para esperar por Deus, então eu mesmo vou fazer. Eu vou enfrentar, eu vou retribuir, eu vou ser agressivo também, eu vou pagar o mal com o mal, porque isso é justo aos olhos da visão do Antigo Testamento. Agora, Cristo vai dizer, olha, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ora, só tem fome e sede de justiça quem foi injustiçado. Então o caminho do cristão é sofrer injustiça. Ora, perseguição, mentira, calúnia, tudo isso está no caminho do cristão. Agora nós vamos retribuir, né? Nós vamos retribuir, então, essa é a filosofia dos cristãos modernos e entendidos e instruídos, né? Os iluminados. Então, se alguém me ofendeu, eu vou ofender de volta. Se alguém me caluniou, eu vou caluniar de volta. Se alguém me feriu, eu vou ferir de volta. Então, essa
Essa é a filosofia do reino. Não é mais o que Cristo disse, então. Né? E aí? Você que decide o que você acha. A frase está correta ou está errada? Comente aí.